Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Nossa viagem hoje nos leva ao leste europeu. Aqui no Viagem na História, além de contar histórias sobre as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Vietnã, etc., e assuntos relativos, assuntos militares, nós também organizamos roteiros para visitar os campos de batalha, os museus, os memoriais, pois eu acho que a história ela deve ser vivida e não apenas contada. E para vivenciar a história, nós organizamos roteiros e levamos os amigos que gostam, que têm esse interesse em comum por história militar, fazer um turismo bélico. Nós, então, organizamos roteiros e vamos aos locais onde os fatos aconteceram. Temos roteiros para a Itália, para a Normandia, Holanda e Bélgica, para o norte da África, e hoje eu vou falar de um roteiro especial para vocês, que é o roteiro no leste europeu, começando na Alemanha, passando pela República Tcheca, indo até a Polônia, e da Polônia voltamos à Alemanha. Nesse caminho vamos visitar locais importantíssimos ao longo da história. Mas quem preparou todo esse percurso e fez todo esse caminho, eu já fiz uma parte dele, é o Han de Loper. O Han, vocês sabem, é o meu cunhado, ele é holandês, mora em Roterdã e foi o nosso batedor nessa estrada, nesse caminho pelo leste europeu. E o Han vai falar um pouquinho mais sobre o roteiro para vocês. Não é isso, Han? Isso aí, Mariano. Olá, pessoal. Recentemente fomos a Berlim, o coração da Segunda Guerra Mundial. Uma cidade com muita história e muito lugar interessante para visitar. Nós começamos no centro de Berlim, onde você pode caminhar tranquilamente e tem muito lugar interessante, muito perto e é fácil visitar. Começamos com um lugar importante, a topografia de terror, que era o QG do Gestapo e SS, onde agora temos um museu pequeno que mostra o terror que aconteceu lá. Estamos aqui em um dos lugares mais emblemáticos de Berlim, a topografia do terror, o escritório principal do SS e Gestapo, então a polícia secreta dos nazistas. E aqui também podemos ver o parte do muro que dividiu a cidade de Berlim há muito tempo. E aí perto temos um monumento muito importante, um monumento que toda pessoa do mundo tem que visitar, que é o monumento do Holocausto, um monumento para os 6 milhões de judeus que foram assassinados por o nazismo. Em 2005, finalmente, Berlim obteve seu monumento para o Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Os 6 milhões de judeus que foram
assassinados por o nazismo. Temos um monumento aqui no centro de Berlim, a 150 metros do Brandenburger Tor. Aí perto também temos um prédio importante que sobreviveu à batalha enorme, que é o Ministério de Luftwaffe, o ministério onde Hermann Göring fez o Luftwaffe, com seus Stuka, seus Messerschmitt, seus aviões importantes. Agora isso sobrevive como o Ministério das Finanças da Alemanha. Estamos no Ministério das Finanças da Alemanha. Mas este prédio foi feito nos anos 30 como o Ministério do Luftwaffe, o Ministério da Defesa Aérea da Nazi-Alemanha. Então, este ministério foi o escritório do famoso Hermann Göring, um dos nazis mais importantes. A Segunda Guerra Mundial, esse prédio virou um palácio para o socialismo do DDR, o socialismo comunismo da Alemanha ocupada por os russos. E eles fizeram estes murais que mostram o ideal do comunismo. Tão ideal não era este comunismo, porque no ano 1953, nesta praça aqui, tinha uma rebelião contra o sistema. E ficaram mortos muitos alemães assassinados por o sistema. Caminhamos um pouco mais e chegamos ao Brandenburger Tor, um prédio bem emblemático da cidade de Berlim, e aí perto temos o monumento do Exército Vermelho, porque Berlim foi liberado por os russos e o Exército Vermelho, e eles deixaram um monumento impressionante lá. Amigos, como o Exército Vermelho no ano 1945, agora o Sacred Ground chegou a Berlim. E temos um convite especial para vocês para compartilhar este passeio que vamos fazer aqui. Em 1945, o exército russo chegou a Berlim. E aqui no Tiergarten de Berlim temos um monumento maior para comemorar a liberação da cidade de Berlim por os russos, por os comunistas. E tem este monumento impressionante com seus vários textos em russo, e também temos aqui vários tanques e canhões soviéticos. Passando, caminhando por Berlim, por todo lado você vai ver buracos de bala, prédios daniados, que todo tem que ver com a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães deixaram alguns destes prédios como uma lembrança para sempre, uma memória para sempre, que nunca mais poderá acontecer a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, como aconteceu. Um lugar importante que visitamos fica um pouco fora do centro, na zona aqui no sudoeste de Berlim, é o Museu dos Aliados. Os aliados, os ingleses, franceses, norte-americanos e também os russos colaboraram para liberar Berlim e para liberar a Alemanha do nazismo. Este museu é interessante porque mostra o pós-Segunda Guerra Mundial, a história mais moderna, que era esta história da cidade dividida. Berlim, a cidade que foi
separado no meio, cortado por um muro. Este muro vamos ver em vários lugares. Ficam partes, ficam restos. Mas neste museu eles explicam mais de como a cidade foi dividida e como os aliados do lado oeste, os franceses, norte-americanos e britânicos, ficaram frente aos russos na Guerra Fria. E aí também como tiveram que abastecer a cidade de Berlim em um momento por ar, usando aviões, e um desses aviões está lá, que é bem interessante. Fora do centro de Berlim temos o Museu dos Aliados, um museu que mostra a época justo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Aí os russos, o Exército Vermelho ocupou parte de Berlim e parte da Alemanha, e os norte-americanos, franceses e ingleses ocuparam outra parte. Só que Berlim ficou completamente isolada. E aí tiveram que fazer o abastecimento de Berlim por ar. Fizeram mais que 150 mil voos, e aqui neste museu mostramos aviões, mostramos os pilotos, as pessoas que ficaram involucradas em toda esta operação enorme para fazer todo, por exemplo, carvão, todo o material, papel higiênico, comida, todo foi por ar desde lado oeste da Alemanha até Berlim. Aqui também atrás temos algo importante, parte do muro e ademais a torre de guardas original do Checkpoint Charlie, que não fica mais no centro de Berlim, mas fica aqui no Museu dos Aliados. Outro lugar, obviamente, que tem que ver com o muro, aqui um pouco fora do centro, é o Checkpoint Charlie, o famoso ponto onde o lado oeste e leste se encontraram e onde tinha um dos poucos lugares onde podia cruzar do mundo do oeste ao comunismo, um lugar na Guerra Fria bem emblemática. Aqui estamos ao famoso Checkpoint Charlie, um dos poucos pontos onde o lado leste e o lado oeste conectaram. Aqui, atrás de mim, temos o lado que era dos norte-americanos e os franceses, os ingleses. Então, a zona liberada de Berlim. Outro lado lá, a zona ocupada por os soviéticos e que ficou ocupada até o ano 1989. O último dia de nossa visita a Berlim, fomos a um lugar onde não dá para ver muito, mas é um lugar muito importante. Aqui, ao Wilhelmstrasse, Rua Wilhelm, no centro de Berlim, tem um estacionamento. Nada mais que isso. Atrás de um prédio moderno você vai encontrar um estacionamento. E aí, baixo terra, ficava o famoso Führerbunker, o bunker de Adolf Hitler, o lugar onde ele, no 30 de abril de 1945, a mais ou menos 3 da tarde, suicidou, juntos a sua esposa de pouco tempo, Eva Braun. Ele casou com ela no bunker. Depois ele suicidou aí no bunker, e agora este lugar fica lá, mas não tem muito para ver porque é destruído por os aliados para não deixar o monumento para Adolf Hitler. Estamos aqui no Wilhelmstrasse, no centro de Berlim. Um estacionamento, mas é um lugar com muita história, porque aqui, baixo terra, ficou o famoso bunker onde Adolf Hitler suicidou em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Agora não dá para ver muito, tem só uma placa pequena que mostra a história do bunker. Não deixaram aqui
restos para não ter um lugar para neonazistas comemorar seu líder Adolf Hitler. Então é um lugar com respeito para a história, mas sabemos que aqui aconteceu muita história da Segunda Guerra Mundial. Em Berlim, você vivencia a história a cada 5 passos. Gostaria de convidar vocês nesta viagem. Gente, eu estou com uma expectativa muito grande para essa jornada. As coisas aconteceram ali, a história foi iniciada, a história dos 2 conflitos mundiais se iniciaram na Alemanha. E a gente vai ter oportunidade de conferir em loco todos esses lugares. Nós vamos estar nos locais em que os fatos ocorreram. Então nós vamos respirar a história. E isso é para privilegiados. E o Ram preparou esse roteiro com muito carinho, com muita pesquisa para a gente, como vocês viram aí na paixão com que ele fala. E olha que o holandês é frio, hein? Na paixão com que ele fala desse roteiro e no entusiasmo que ele está. Então, você tem que se engajar. Você que gosta de história, que viveu a vida lendo, assistindo filmes, mas você que viveu a vida assistindo e vendo isso, você tem essa oportunidade de ir conosco nessa jornada incrível. Como o Han disse, né, nós vamos começar por Munique, uma belíssima cidade, uma cidade hoje muito turística, muito buscada por turistas, mas uma cidade que traz no seu seio, ali no seu âmago, ainda a história trágica do nazismo, porque foi ali que tudo começou e ali que aconteceram os fatos que construíram o nazismo, né, que levaram Hitler ao poder. Então estar em Munique é também vivenciar muito disso. Importante dizer que no caminho para Praga nós vamos passar por Nuremberg, que é a cidade onde aconteciam os grandes comícios nazistas. Então vamos passar por Nuremberg e vamos visitar o local onde esses comícios aconteciam. Depois de 2 noites em Munique, iremos para Praga, a belíssima Praga. Gente, Praga é uma cidade impressionante, muito bonita, um povo muito bacana. Um detalhe, na República Tcheca, a moeda é um pouco mais desvalorizada, é um dos destinos mais baratos para brasileiros, ou seja, para comer, para comprar alguma coisa ali, você tem bons preços e tem muita história, obviamente, né? Praga tem um belíssimo museu da aviação, um museu que eu já estive por 2 vezes, e é um museu que tem aviões desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, aviões soviéticos, aviões americanos, aviões alemães. Tem 2 ME-262 nesse museu em Kibeli, que é um distrito de Praga. É uma visita imperdível. Praga também tem o Museu do Comunismo, que é muito bacana e remete ao período que a cidade ficou sob a ocupação soviética. Tem também um museu de história militar muito bacana, que tem o documento original do Pacto de Munique, o famoso Pacto de Munique, que entregou a então Tchecoslováquia aos alemães, entre outros documentos e muitos equipamentos interessantes de se visitar. Enfim, Praga vai ser uma visita muito agradável. Além desses museus e locais interessantes, existe também em Praga a igreja de São Metódio e São Cirílico. Essa igreja é o local onde os atacantes que mataram Reinhard Heydrich no atentado famoso em Praga durante a Segunda Guerra Mundial, eles se esconderam na cripta dessa igreja e ali foram cercados por centenas de alemães sedentos de vingança pelo ataque a Heydrich, e tiveram ali sua última resistência e depois morreram. Hoje a igreja continua funcionando, atendendo os fiéis, mas a cripta, o porão da igreja, foi todo transformado em um museu que homenageia esse ato de heroísmo que aconteceu ali.
Na descrição desse programa eu vou deixar o link dos programas anteriores. O programa especial sobre o Museu do Aeroporto de Kibeli, o Museu da Aviação de Praga, e o programa sobre o atentado contra a Hydra, onde a gente conta mais detalhes dessas histórias, entre tantas histórias que existem em Praga. De Praga partimos então a Cracóvia, na Polônia, e iremos visitar o campo de concentração Auschwitz-Birkenau. Obviamente que a visita a Auschwitz é um dos pontos, né, mais aguardados e talvez o mais emotivo de todo esse roteiro que a gente está preparando, porque o campo de concentração, o complexo, foi transformado num memorial. E ali se presta uma homenagem aos milhões de judeus que foram exterminados durante toda a Segunda Guerra Mundial nos diversos campos de concentração espalhados pelos territórios onde os alemães ocuparam, mas especialmente ali em Auschwitz ficou marcado, né, simbolizado como o campo de extermínio principal e o local onde se reverencia a memória de todos esses mortos, judeus mortos. Então vai ser um ponto marcante nessa jornada. Depois de visitarmos o campo de Auschwitz, terminamos o dia chegando em Varsóvia, capital da Polônia. No outro dia, nós iremos visitar o Museu do Levante, né, da Resistência do Gueto de Varsóvia, que aconteceu em 1944. Foi os judeus que eram confinados num bairro fechado da cidade se revoltaram e houve um confronto violento nas ruas da cidade. E depois visitamos também o Museu do Exército Polonês. Após essa visita muito bacana a Varsóvia, nós iremos para Gdansk, que é a cidade onde a Primeira Guerra basicamente começou, né? Por conta de Gdansk que a guerra começou. Já vou explicar isso. Mas no caminho nós vamos passar pela Toca do Lobo. O que é isso? É uma base que servia para o Hitler ficar no comando do exército alemão durante toda a Guerra Oriental. Então, a partir do momento que Hitler invade a Rússia em 1941, o comando era exercido nesse local, na Toca do Lobo. E ele ficou usando esse local como base de 41 a 44, quando acontece o atentado, o famoso atentado da Operação Valkyria. Tem um filme, você já deve ter assistido. Esse atentado aconteceu nesse local, na Toca do Lobo, que fica na Prússia Oriental. No caminho de Varsóvia para Gdansk, iremos passar pela Toca do Lobo para conhecer o local, que hoje tem pouca coisa ainda de pé, mas existem muitas ruínas e os poloneses já viram o potencial turístico e estão dando uma melhorada no local, então vai ser interessante conhecer a Toca do Lobo. Após essas visitas, aí iremos para Gdansk, uma cidade famosa, portuária, que fica ainda na Polônia. Gdansk é a antiga cidade de Danzig, é a mesma cidade, ela só mudou de nome após a Segunda Guerra Mundial. E Gdansk, ou Danzig, ficou marcada como a cidade que deu o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Era uma cidade que ficava no território polonês, mas era controlada por uma população alemã. O que os alemães queriam? Um corredor livre para chegar até Gdansk, ou seja, não teriam que passar pelas vistoria, pelas barreiras polonesas. Eles queriam que Gdansk fosse ligada diretamente ao território alemão. E com essa justificativa, eles invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, Gdansk é importante por isso e também pelo fato que, após a Segunda Guerra Mundial e já no fim do comunismo, ali surgiu uma resistência muito grande contra o comunismo, uma das causas, né, da queda do socialismo na Polônia. Ainda em Gdansk,
nós visitaremos o Museu da Segunda Guerra Mundial e o forte onde os poloneses resistiram inicialmente ao ataque alemão, e isso tem até um filme sobre essa resistência. Após visitarmos Gdansk, nós vamos de volta à Alemanha, e um dos pontos onde iremos fazer uma parada é Peenemünde. Peenemünde era a base onde os alemães desenvolveram as bombas voadoras V1 e V2, e hoje lá tem um museu muito bacana que merece a nossa parada e a nossa visita no meio do caminho de volta a Berlim. E isso nós faremos e visitaremos então as instalações alemãs em Peenemünde, que foi importante na Segunda Guerra Mundial, mas foi dali também, é o berço de nascimento de todo o projeto Apollo e as conquistas espaciais norte-americanas, porque o cientista que era o chefe em Peenemünde, Wernher von Braun, e um dos mais importantes de todo o programa das bombas voadoras, dos mísseis alemães, as famosas armas secretas de Hitler, ele foi depois capturado, levado para os Estados Unidos e virou o chefe do programa espacial norte-americano que levou o homem à Lua. Então Peenemünde é um lugar obrigatório nessa jornada nossa. Em Peenemünde também tem um museu naval com um submarino, o U-461, um submarino usado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante conhecer também. Após Peenemünde, aí vamos a Hamburgo. Em Hamburgo, visitaremos o Museu do Bunker alemão, o submarino U-43, que também foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, e à noite nós vamos caminhar pela zona boêmia de Reeperbahn, onde os Beatles fizeram muito sucesso num hotel ali em Hamburgo, ou seja, um dos primeiros lugares onde os Beatles se apresentaram, e a gente vai colocar aí um pouquinho de música na nossa jornada. Após essa visita a Hamburgo, aí o nosso destino final é Berlim. Mas no caminho, vamos parar em Münster. E Münster tem uma atração imperdível, que é o Museu do Tanque. Ali você tem mais de 160 blindados alemães, americanos, russos, que estão expostos. É um dos maiores museus de blindados e tanques. Aliás, vou falar de novo, tá, pessoal? Essa utilização da expressão tanque, no Brasil o pessoal às vezes manda mensagem para mim me corrigindo. Não é tanque, é blindado, é carro de combate. Enfim, de novo, tanque é como se usa na Inglaterra, como se usa nos Estados Unidos, tanque de guerra, e como se usa também na Alemanha. No Brasil usa-se uma expressão que herdamos dos franceses, que é o carro de combate. E existe também a expressão blindados para dar uma denominação geral para tudo isso. Então, dito isso, vou continuar falando do tanque, tá? Nós vamos visitar o Museu do Tanque em Münster, e ali existe uma coleção que nós vamos ficar horas e horas admirando nesse belo museu que tem em Münster. E depois terminamos a nossa noite, a nosso fim de tarde, já chegando em Berlim. Em Berlim, como vocês já viram aí até na fala do Han, nós vamos visitar o Checkpoint Charlie, o Museu do Muro de Berlim, a Torre de Brandenburg, o Monumento do Holocausto, o Monumento do Exército Vermelho, depois, no outro dia, o Museu da História do Exército Alemão, o Museu das SS e da Gestapo, a chamada Topografia do Terror, a Spandau, onde muitos prisioneiros, tanto dos alemães quanto os próprios alemães, ficaram detidos, e alguns lugares onde aconteceu a Batalha de Berlim, inclusive o local onde ficava o bunker de Hitler, que hoje é simplesmente um estacionamento. Mas iremos visitar esses locais. E após tanta coisa, a gente retorna finalmente ao Brasil após essa imersão na história da Segunda Guerra Mundial. Viram como o roteiro está bem completo? É um roteiro puramente histórico. Nós vamos ter dias intensos visitando, aprendendo, vendo muita coisa. E você está convidado a participar, se juntar ao nosso grupo. A gente já tem um grupo. Nós iremos o ano que vem. O Han fez todo o trabalho de pesquisa de campo. Eu já estive em parte do roteiro, Praga, Dresden, já por 3 vezes. Então nós já conhecemos bastante do roteiro e vamos descobrir muito mais coisas junto com vocês.
O convite já está feito. Agora cabe a você ingressar no nosso pelotão e avançarmos pelo leste europeu. Vai ser muito bom. Se você tem interesse, entre em contato, a gente passa o roteiro, dia a dia, valores, é para o ano que vem, tá bom? Então garanta o seu lugar, não perca essa jornada. E se você gostou do programa, tem muitos outros aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta esse programa, compartilhe com os amigos, espalhe o nosso canal aí no WhatsApp da empresa, da corporação, para que o nosso canal cresça cada vez mais e nós possamos ir cada vez mais longe, trazendo histórias ou levando os amigos junto conosco, para vivenciar de perto a história. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero o seu contato, deixe o comentário, manda o WhatsApp para a gente, estou à disposição para a gente bater um papo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.